Olá, amigos e irmãos que acompanham o Calvinamente. Hoje nós temos um tempo diferente, né? Não gravamos o nosso episódio como de costume, né? O nosso podcast, mas nós gostaríamos de compartilhar com você que nos acompanha. Aliás, desde o início da semana nós temos meditado nas 7 palavras de Jesus na cruz. E ali desde domingo, então, meditando na primeira palavra de Jesus na cruz, Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34, a gente teve a oportunidade de meditar um pouco a respeito disso que Jesus expressa ali na cruz, nessa primeira palavra, reconhecendo, né, como Jesus se importa com pecadores, como que nessa obra de redenção, Jesus ele está ali fazendo uma obra que salva pecadores, o seu propósito misericordioso de alcançar pecadores. Na segunda-feira a gente meditou na segunda palavra na cruz, né? Lá na nossa igreja, e também nós do Calvinamente abraçamos esse propósito. Na segunda-feira nós meditamos na segunda palavra de Jesus na cruz, que está lá em Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a gente viu, né, que nessa expressão uma doutrina tão preciosa que é a salvação pela graça, aquele malfeitor que estava com Jesus, ao lado de Jesus ali na cruz, ele recebe essa palavra de salvação. Ele que demonstra a sua fé, reconhece Jesus como Senhor, reconhece Jesus como o Filho de Deus, Jesus como sendo aquele que realmente dizia ser. Então ele é ali alcançado pela graça, ele que não teve oportunidade de fazer nada, né? Nenhuma obra para alcançar a salvação, salvo tão somente pela graça. A terceira palavra da cruz, né, que foi meditada na nossa igreja na terça-feira, está lá em João 19, 26 e 27. Mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo, a João, o discípulo amado, então disse ao discípulo, aí está a tua mãe. E nessa palavra, né, nessa terceira palavra, a gente meditou também como que nessa obra de redenção, na obra de salvação, Jesus ele nos dá um vínculo de família, um vínculo familiar novo, né? Na sua obra a gente tem esse privilégio de receber essa comunhão de família, de pertencer à família de Deus e também estarmos envolvidos com outros irmãos que reconhecem Cristo Jesus e a sua salvação na cruz. A gente vê o cuidado de Jesus ali com Maria, com sua mãe, de maneira respeitosa, ele diz, mulher, aí está o teu filho. Isso mostrando também o cuidado de Jesus em não ferir mais o coração de sua mãe, que já estava sofrendo ao vê-lo ali na cruz, e ele então usa dessa expressão mulher, e isso não é algo desrespeitoso, mas é só, de certa forma, se preocupando. Quão doloroso seria ele expressar a palavra mãe, e até o que os comentaristas vão dizer é isso, que essa tenha sido, né, o propósito de Jesus ao dizer mulher, aí está o teu filho, e o vínculo familiar então que se dá, né, nessa expressão. E a João, o discípulo amado, João recebendo dessa missão, e mostra também como cada discípulo, né, cada um de nós, discípulos de Jesus, recebe uma missão de acolher. Então João ele recebe dessa missão de acolher ali nessa expressão de Jesus lá na cruz, nessa terceira palavra de Jesus na cruz. A quarta palavra de Jesus, que a gente meditou na quarta-feira, está lá em Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão nos mostra que Jesus ali em meio a uma grande dor física, a uma grande dor emocional, Jesus ele sofre de maneira profunda com uma dor espiritual. Ele experimenta o cálice da ira de Deus naquele momento. Ele experimenta uma separação, uma comunhão perfeita que ele desfrutava com o Pai. E tudo isso é uma dor indizível. E muitas vezes a gente é impactado, né, com as dores que Jesus sofreu, com a humilhação que de fato ocorreu.
mas algo tão profundo, né, a gente tem nessa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Então isso nos leva a refletir qual o profundo amor de Cristo Jesus ali na cruz. Na quinta-feira, a quinta palavra de Jesus na cruz foi: depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Está lá registrado em João 19:28. Tenho sede. Essa expressão mostra, de fato, né, Jesus, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, 100% Deus, 100% homem, sofreu privação, teve sede. Isso mostra essa humanidade de Jesus que realmente ele passou, né, e esteve ali sofrendo essa necessidade profunda, algo que mostra, né, como que Jesus no seu sofrimento, de certa maneira, ele se identifica com cada um de nós também nas nossas necessidades, na nossa humanidade. Jesus experimentou tudo isso. A sexta palavra de Jesus, a gente teve a oportunidade, inclusive, você que está acompanhando o canal do YouTube, você consegue acessar o sermão que foi trazido para a igreja, né, na sexta-feira, na hora nona, e a gente tem o sermão ali da sexta-feira do culto, né, que a gente realizou na nossa igreja, e a sexta palavra de Jesus na cruz está lá registrada em João 19:30, quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E essa expressão, está consumado, lá do original nós temos tetelestai. Tetelestai, uma expressão que quer dizer está pago, está completo, o que mostra que aquela obra de redenção na cruz, algo que ninguém poderia pagar, né? Nenhum de nós poderíamos pagar aquela dívida. Jesus, ele vai lá, ele paga o preço, a condenação que era para que eu e você estivéssemos pagando, mas isso não seria possível. Então Jesus, ele faz isso no meu e no teu lugar. E quando ele expressa, né, essas palavras, está consumado, isso significa que de fato ele cumpriu, ele pagou o preço, está pago o preço, né? Ele satisfaz ali, ele aplaca toda a ira de Deus na sua obra. E a gente tem a sétima palavra, que aí sim seria a palavra, né? A palavra que nós estamos meditando nesse dia, no sábado, a sétima palavra de Jesus na cruz, está lá registrado também em Lucas 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. E algumas coisas interessantes, né? Quando a gente pensa nessa maneira como Jesus expressa, em tuas mãos, isso mostra, né? Chama atenção, usando, né, de uma maneira para que a gente entenda, uma maneira da linguagem, né? O antropomorfismo. Imaginar que Deus em sua mão, né, ou sob os cuidados de Deus, na mão poderosa de Deus, expressando o cuidado de Deus, a confiança nesse cuidado de Deus, Jesus expressa em tuas mãos. Mas Jesus, ele vai expressar também a sua entrega. Pai, em tuas mãos entrego. Isso demonstra a atitude voluntária de Jesus, a atitude intencional de Jesus. Ele estava ali naquela cruz não por um acidente, não algo como se tivesse acontecido por um acaso. Não, Jesus propositalmente estava ali cumprindo o seu propósito de redenção em nosso favor. Ele entrega. Essa atitude também é seguida, né, daquilo que acontece. E aí a gente tem as palavras: dito isto, expirou, mostrando que Jesus ali sofrendo. E como a gente tem também, reconhecendo que desde o nascimento de Jesus ele está numa situação de humilhação, mas naquele momento a sua divindade, a sua autoridade, ele ele entrega o Espírito, como a gente vê lá em João 19:30, mostrando a divindade de Jesus, o seu senhorio, a sua autoridade. Isso nos chama, né? Eu creio que eu e você somos chamados nesse dia
a reconhecermos o cuidado do Senhor. Nas tuas mãos, a gente está nas mãos do Senhor, a gente confiar nesses cuidados de Jesus. Que Deus esteja abençoando a sua vida nesse sentido. Também estarmos nos preparando de maneira intencional nesse dia, nesse tempo, né? Aí às vésperas do domingo da ressurreição, você está se preparando voluntariamente, você está intencionalmente buscando de Deus meditar em tudo isso, nessa obra, nesse tempo que aconteceu ali no passado, mas que ecoa e que se faz presente nos dias de hoje por meio da igreja, na vida da igreja, né? Que você possa ser abençoado e, sobretudo, reconhecendo, né, Cristo Jesus como Senhor. A gente tem Jesus como Salvador, mas que você tenha, né, essa fé que reconhece a obra de Cristo Jesus, que reconheça Cristo Jesus como aquele que realizou aquela obra na cruz, que você creia nisso e tenha nessa obra Cristo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para a honra e glória dele. Esse é o nosso desejo, que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que você desfrute desse tempo, né, abençoado, sendo abençoado, você e toda a sua família, você que nos acompanha, você tem a oportunidade aí de meditar em tudo isso, né, meditar na palavra de Deus nesse dia, nessa 7ª palavra de Jesus na cruz, e no próximo sábado nós então poderemos voltar à nossa rotina com o nosso podcast, com a nossa mesa, e até lá que Deus abençoe, que Deus cuide da sua vida e que você tenha então um ótimo final de semana. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo episódio.